Boa noite, povo lindo. Estamos aqui reunidas mais uma vez para meditar na palavra de Deus, agradecendo primeiramente a oportunidade de podermos estar aqui meditando na palavra. Não é todo mundo que tem esse direito, esse acesso, né, essa facilidade. Graças a Deus que nós temos essa oportunidade. Lembrando que estamos em Romanos, no capítulo 12, e no capítulo 11, a última vez que meditamos, falamos sobre a oliveira enxertada. Terminamos, né, falando sobre a oliveira enxertada, onde nós somos a oliveira brava ou a oliveira silvestre, que acaba sendo enxertada na oliveira original, que é Israel, mas não é o Israel nação, é o Israel com conceito espiritual. Quando um ramo é enxertado em uma determinada planta, uma determinada árvore, o objetivo da enxertia é fazer com que aquele ramo passe a ser alimentado, nutrido, suportado, protegido por aquela seiva daquela planta principal, aquela que seria. Esqueci o nome, como se dá. Mas a planta principal, né, que tem raízes. Então, quando A Israel ela matriz. é enxertada, Israel não, minto, por favor. Quando os gentios são enxertados na oliveira, significa dizer que os cristãos, né, gentios para serem enxertados, obviamente, são os novos cristãos, né? Então, os cristãos, quando enxertados, eles começam a ser alimentados por aquilo que vem de Israel. Só recapitulando, né? Os princípios religiosos, os princípios sobre a divindade de Deus, a doutrina de Cristo. Então, passamos a ser nutridos por isso aí. Então, quando a gente fala que somos enxertados em Israel, não é Israel realmente uma nação, não é Israel física, é Israel espiritual, povo de Deus espiritual, que se amplia em seu conceito, né? Não apenas como Israel, mas povo de Deus. Vamos dar, ou melhor, vamos unir, eu ia falar, vamos dar as mãos, vamos unir a nossa fé e nesse momento vamos fazer a nossa oração. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidas em teu santo nome. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha nos capacitar e que o Senhor venha, meu Pai, de encontro à nossa necessidade. Que a tua palavra, meu Pai, venha fazer morada dentro da gente e mais do que morada, que venha nos causar uma transformação, a mudança de pensamento, mudança de comportamento. Que o Senhor venha nos dar, meu Pai, força e coragem para confrontarmos-nos a nós mesmas e podermos quebrar o nosso orgulho ou quebrantar o nosso orgulho, esquecendo das nossas convicções, das coisas do passado, das nossas certezas, dos nossos achismos, das nossas vontades, para fazer então a tua vontade, de acordo com o teu mandar, de acordo com o teu querer. Que sejamos capazes de, todos os dias, nos quebrantarmos um pouco mais e sermos ainda mais submissas ao Senhor, mais submetidas à sua vontade. Por isso, ó Deus, que os teus anjos estejam aqui acampados em nosso redor nesse momento, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos afastando das distrações e não permitindo que nada venha atrapalhar a nossa meditação. Nenhum distúrbio elétrico, nada que venha fazer cair o sinal da internet ou algum, algum problema que possa surgir em nosso redor, dentro da nossa casa, nosso ambiente de trabalho, onde estivermos nesse momento. Que o Senhor esteja nos guardando de toda distração para que nada do que o Senhor nos preparou hoje venha a ser perdido. Mas que saibamos aproveitar e que a gente possa colocar tudo isso em prática, que saibamos também ensinar outras pessoas a respeito de toda a tua vontade.
Entregamos nesse momento essa meditação em tuas mãos. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha conduzir tudo que vai ser dito, tudo que vai ser feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, povo? Então vamos lá. Romanos 12, verso 1. Começa assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Paulo chama a todos aqueles romanos, né, a igreja de Roma, de irmãos, e fala pela compaixão de Deus. É como se ele tivesse realmente compadecido, muito envolvido, muito comprometido com o desenvolvimento espiritual daquelas pessoas a quem essa carta está sendo destinada. Então, é como se ele suplicasse mesmo, né? Pelo amor de Deus, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. E nesse momento a gente vai entender corpo como o nosso corpo físico mesmo, entendeu? Esse corpo de carne, sangue, ossos, enfim. E quando ele fala de sacrifício, não sei se vocês lembram, mas o sacrifício é algo que é morto, é algo que é sacrificado, morto, para que alcancemos o perdão de Deus. Só que ele está falando para sermos um sacrifício vivo, não um sacrifício morto. Por quê? Obviamente. De que valeria a nossa carne morta? De que valeria nos suicidarmos para fazer a vontade de Deus? Não existe, nem bate isso na mesma frase. Não combina. De verdade, o que ele está dizendo é que mortifiquemos o nosso corpo. Como é que a gente mortifica o nosso próprio corpo? Não dando espaço para que ele se envolva com o pecado, ele pratique o pecado, ele ambicione o pecado. A ideia de mortificar o nosso corpo é abandonar o pecado. O que alimenta a nossa carne, espiritualmente falando? Porque ele não está falando de algo físico. Ele não está falando de verdade sermos um sacrifício, como os animais eram sacrificados lá no tabernáculo, lá no templo. Ele está falando de uma forma espiritual, que a gente renegue o desejo da carne e impeça que ela venha praticar o pecado. Então, ele está apontando para que vivamos uma vida de santidade. Ele está implorando para que a gente viva uma vida de santidade. Sacrifício vivo. Santo, santidade, e agradável a Deus. E aí agora ele vai explicar, esmiuçar, falando sobre o culto racional. Então, nós sermos sacrifício vivo, somos aquelas pessoas que praticam o culto racional. E o que seria esse culto racional? Você percebe que não tem necessariamente um envolvimento físico, é um esforço mental. Temos falado isso muitas vezes aqui. É um esforço mental, um esforço intelectual. Não é intelectual de aprendizado, né? De sermos mais aculturados. Não, não estamos falando disso. Estamos falando de verdade, de um culto onde vai ser exigido de nós uma transformação de pensamento e um esforço mental para um novo proceder, uma nova prática.
Aí ele vai dizer, sermos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o mesmo que termos um culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, percebe que, mais uma vez, ele vai falar da questão do seu entendimento, do seu intelecto, da sua mente. Quando ele fala que não sede conformados, em princípio, a gente pode pensar assim, um estado de conformismo, um estado de tanto faz, para mim está tudo bem. É mais do que isso. Se você pensar no significado da palavra mesmo, vai apontar para o fato de você estar formatado, você ter adquirido a forma do mundo. Não vos conformeis com esse século. Não assuma a forma desse mundo. Não esteja amoldado a este mundo. Não ache que é normal roubar, matar, mentir, se prostituir. Não ache que é normal você enganar, você ser promíscuo. Não ache que é normal você se embebedar, perder a sua consciência, se envolver nos vícios. Não ache que é normal você não considerar pai e mãe, não respeitar autoridades. Não ache que é normal você ter vestes impróprias, você andar por aí como se não tivesse um rumo. Então, não vos amoldeis, não vos conformeis a este mundo, a este século. A ideia de século não tem necessariamente a ver com tempo, mas sim o tempo presente, o mundo presente. Vocês acham que o mundo de Adão, o mundo de Noé, o mundo de Abraão, o mundo de Paulo e o nosso mundo hoje mudou muita coisa? As perversidades que haviam no passado deixaram de existir agora? Ou estão se tornando, inclusive, cada vez mais intensas, mais praticadas? Então, a maldade do mundo, a maldade do ser humano existe desde a queda de Adão. Não existia em Adão e Eva, mas depois da queda de Adão, sim, passou a existir. E ele fala: não ache que tudo isso é normal. Não, não é normal. Então, eu peço para que vocês transformem a mente de vocês, para que vocês tenham um novo proceder, um novo comportamento, um novo entendimento. Se você tiver um novo entendimento, você vai ter um novo proceder, porque o que está aqui dentro vai se tornar atitude, vai se tornar uma prática palpável, algo realmente físico, vamos dizer assim, materializado. E quando você fizer isso, você vai estar agradando a Deus e você vai conhecer, então, a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Se a gente, então, está sacrificando a nossa carne, o nosso corpo, não dando espaço para o pecado, mudando a nossa mente, aprendendo as coisas que vêm do alto, vamos então estar mais próximos de Deus, mais sensíveis à sua voz e vamos sim conhecer a sua vontade. Então, no passado, quando não tínhamos o conhecimento de Deus, quando não tínhamos o Espírito Santo, o que que acontecia? As pessoas falavam, um exemplo, para que você vai beber? Vai se embriagar. Depois, no dia seguinte, você vai estar se envergonhando do que fez no dia anterior. Mas você não entende, ou melhor, não entendia. E simplesmente dizia, não, eu quero curtir minha vida. Não sei se amanhã eu acordo, não sei se amanhã estou viva, então eu vou curtir o aqui e agora. O que que acontece?
Você não compreende ou não compreendia qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, se alguém falar para você, beba, vamos aproveitar o dia, carpe diem, vamos aproveitar o dia, você vai dizer, não, existem consequências das quais eu possa me arrepender e onde eu posso estar desagradando, meu Deus, você vai ponderar. Minha família pode ser respingada com isso, né? As pessoas ao meu redor podem acabar se machucando, se ferindo por causa do meu proceder errado. Então, você começa a ponderar. Por quê? Porque você já entende qual é a vontade de Deus, né? Então, Paulo, ele vai insistir, ele já falou isso antes, e ele vai continuar insistindo. Mude a sua mente. Não vos conformeis com esse século, mas mude a sua mente, ok? Verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O que que significa isso? Primeiro, ele fala conosco pela graça que foi dada a ele. Então, esse sentido de graça foi dado a ele um entendimento, onde ele agora pode nos ajudar, nos ensinando. Então, pela graça que foi dada, pelo entendimento que ele recebeu, ele agora está ensinando. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. O que significa isso? Não ache que você é melhor do que os outros. Não ache que você é a última bolacha do pacote no português bem dizido. Não pense a respeito de si mesmo de uma forma superestimada. Ponha seus pés no chão e não que você se despreze, mas não seja arrogante, não seja vaidoso. Porque o fato de nós conhecermos a Deus faz com que a gente entenda e acredite, e que é um fato, que somos privilegiadas. Somos privilegiadas. Às vezes a gente vê alguém falando alguma besteira, alguma bobagem. Tem coisa que a gente nem liga mais. A gente simplesmente chega e pensa: nossa, que bom que eu não sou mais assim. Que bom que eu não sou igual a fulano ou a ciclano. Até aí, se você não se envaidece, glória a Deus, porque você está percebendo em si uma transformação. E, poxa, tem que haver uma transformação. E você deve ser o primeiro a perceber, não só as pessoas em seu redor. Você tem que ser a primeira pessoa a perceber. Poxa, eu realmente mudei. Eu era, eu era raivosa, não sou mais. Eu era vingativa, não sou mais. Né? Eu era deprimida, depressiva, não sou mais. Eu tinha baixa autoestima, não tenho mais isso. Eu me valorizo. Eu sei quem eu sou, filha do Altíssimo. Mas daí é você fazer disso um motivo para se envaidecer. Bom, você vai cair no pecado dos judeus. Lembra que Deus bateu nisso várias vezes? Por eles se envaidecerem e acreditarem que, por serem o povo eleito, tinham o direito de fazer qualquer pataquada porque Deus ia mimá-los. Não, mas Deus não ia mimá-los. Aliás, Deus nunca mimou. Deus deixa bem claro que nós somos galardoados ou abençoados, beneficiados de acordo com o nosso proceder, de acordo com a nossa fé. Mas ele não vai passar a mão pela cabeça se a gente, de alguma forma, acabar errando. Vamos pagar pelos erros que cometemos. Não vamos ter a morte eterna, mas a gente pode pagar um preço alto se a gente cometer determinados tipos de erros. Enfim, cada um dentre vós não pense de si
além do que convém. Antes, pense com moderação. É para você pensar mal de si mesmo? É para você se colocar debaixo do chulé dos outros? Não, ele não está dizendo isso, tanto que ele fala para você ter moderação. Moderação é o quê? Equilíbrio. Então, não está nem lá em cima, não está nem cá embaixo, tá? Está na medida certa, o necessário, tá? Então, pense com equilíbrio, com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Aqui, pessoal, eu gostaria de ouvir vocês a respeito. Quando ele fala de acordo com a medida de fé que deu a cada um, vocês acreditam que ele está falando que a cada um foi dado um tipo de fé diferente? Ou a todos foi dada uma fé única, padrão, mas as pessoas acabam usufruindo dessa fé de formas diferentes, né? Então, Deus deu um pouquinho mais de fé para Isis do que para mim, ou deu a mesma quantia para a gente e Isis sabe usar melhor do que eu? O que é que vocês acham a respeito? O que é que vocês entenderam aí dessa parte aí do texto? Posso falar? Por favor. Eu acho que Deus dá a fé para todo mundo, né? Só que a fé é igual para todo mundo, só que cada pessoa aplica a sua fé de maneira diferente. Eu até já comentei uma vez, uma conversa, que eu não tenho fé para colocar Deus contra a parede. Não, não literalmente, mas tipo assim, em uma oração. Meu Deus, se ou o Senhor desce em mim agora, ou eu nunca mais vou confiar no Senhor. Eu não tenho esse tipo de fé. Mas tem pessoas que vão ter essa fé. Então, eu acho que todo mundo tem medida de fé, porém, aplica de maneira diferente. Cada um tem a sua forma de viver a fé. Bacana, bacana. Milene, o que você acha, Milene? Eu acho que a fé é dada a todos e é o desenvolvimento do relacionamento com Deus, do entendimento da palavra, na realidade, talvez nem o entendimento da palavra que a gente vê no início da nossa caminhada, uma manifestação de fé que independe até do relacionamento dele, mas é o de você depositar realmente a confiança. Então, eu acho que vai mais para o desenvolvimento dessa fé, onde a gente coloca a nossa confiança. Então, a fé é dada a mesma para todos, mas vai de cada um desenvolver. Aí é individual. Isis, fala Isis. Eu acredito que essa parte está falando os dons que Deus deu a cada um. Portanto, usem os vossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus te deu. Tem irmão na igreja, né, que tem uma fé mais para a área da saúde, outro para a libertação, e, sei lá, eu assisti até um vídeo de um cara dizendo que orou e a mulher emagreceu não sei quantos quilos. Acho que eu mandei para você, não, acho que eu mandei para amanhã, né? É o dom dele, é a fé que ele desenvolve e tá tudo certo. Se a pessoa recebeu a graça de emagrecer, só o coração dele, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Eu penso que há uma diferença entre fé e dom. Senão ele não vai, ele não usaria esses termos diferentes para estar falando da mesma coisa. Não, não, para mim não faz muito sentido. Eu já vou pela linha, concordo aí com o que as meninas falaram. Eu penso que realmente Deus deu fé para todo mundo. Mas, tipo assim, eu tenho esse copo aqui de fé, né? Só que esse copo de fé, eu posso enchê-lo até a boca, fazê-lo transbordar, posso deixar pela metade, posso deixar aqui pela base, enfim. Mas essa é a minha medida de fé. Essa foi a fé que Deus me deu. Então, eu devo fazer o que com ela? Obviamente, se a gente tiver um mínimo de discernimento, a gente vai pensar, não, você tem que encher isso aí e fazer, inclusive, transbordar, porque vai que respinga em mim, vai que sobra para os outros.
vai que sobe um pouquinho para a família, para o vizinho, para o amigo. Então, eu penso dessa forma também, tá? Então, Deus deu a gente uma medida de fé. Essa fé, ela vai ter um poder sobrenatural. O que você pode alcançar com a fé pode ser tão absurdo, tão maravilhoso, tão tremendo, que pode fazer com que você venha assim e vai descer. E você começar a achar que eu sou melhor do que fulano, porque eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Bom, mas a medida de fé foi dada igual para todo mundo. Não significa que todos venham ter as mesmas ambições, os mesmos desejos, ou até mesmo que a pessoa venha se desafiar a desenvolver aquele nível de fé, né? Então, você tem uma fé, você pode alcançar coisas maravilhosas através da sua fé, mas que isso não venha te envaidecer, nos envaidecer. Não é para a gente achar que depois disso a gente virou grande coisa, hoje somos super-heróis. Nunca seremos. Quem é de verdade é o Espírito Santo em nós. E aí, como nós somos vasos de honra, então a gente vai acabar honrando a Deus. O vaso é em honra a quem? Não é em honra a nós mesmos, é em honra a Deus. Então, tudo que a gente conquistar, alcançar pela fé, uma cura, alguma coisa assim, isso não é para a gente se achar melhor. Então, eu entendo que é assim. Ele não se agradaria de nós acharmos que somos mais do que somos, mas entendermos que somos pessoas privilegiadas, sem dúvida, porque nós temos Deus. Mas o que passa daí é Deus em nós. Não somos nós em Deus, é Deus em nós. E só somos instrumentos. Entendeu? Essa é a minha linha de pensamento. Daí em diante, aí ele já vai começar a falar realmente dos dons. Mas a caixinha da fé é uma outra paradinha e a caixinha dos dons é outra paradinha, tá? Então vamos lá. Verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aí ele vai começar a explorar essa ideia de que, de fato, somos diferentes e ponto final. Todos nós temos a nossa caixinha da fé. Todos nós temos a nossa caixinha da fé. Agora, como é que você vai usar a sua caixinha? Use de forma que ela venha transbordar, para que a pessoa que está do seu lado venha a ser, inclusive, beneficiada, não só você, mas todo mundo em seu redor, de alguma forma, venha a ser beneficiado. Mas use o máximo possível, porque essa é a expectativa de Deus. Se Ele nos deu a fé de uma forma limitada, se Ele tivesse nos dado a fé para que ela fosse usada de uma forma limitada, nem faria sentido Ele falar de fé sobrenatural, porque quando a gente pensa no que é sobrenatural, é simplesmente imaginar que foge da razão. E se extrapola muito, e não tem como a gente imaginar onde isso pode parar. O pastor lá na igreja, ele passou o testemunho daquela senhora que contendeu com a médica e estava lá os exames, ela acabou de fazer os exames, olha, você tem câncer. E ela foi lá, contendeu com a médica, falou com Deus primeiro e usou assim o potinho de fé dela e extrapolou, né, transbordou, e ela falou, não, faz novos exames aí agora, eu estou pagando, eu quero. Faz novos exames agora porque eu não tenho nada. Eu estou curada. Contendeu, enfim,
fez lá o bendito do exame e olha que surpresa! Esperou os exames ficarem prontos, não ficou na mesma hora, acho que 2, 3 dias depois, né? E quando chega lá, tá lá os exames atestando que a mulher não tinha câncer nenhum. Então, no mesmo dia ela fez um exame que disse que ela tinha câncer, no mesmo dia fez outro exame dizendo que não tinha câncer. Caramba, isso é uma fé sobrenatural. Ela transbordou e muito. E foi tão bacana que o que aconteceu? Foi para a mídia, meu irmão. Quantas mil pessoas não assistiram aquilo só no domingo de manhã? E quando foi para as redes? Né? Quantas pessoas tiveram acesso a esse vídeo, esse testemunho? Bom, e as pessoas que estão em redor dessa mulher? Né? Muita gente viu e Deus foi glorificado. Mas imagina se ela se torna arrogante e começa a achar que ela é alguma coisa. Se sente uma estrela, uma popstar. Então, aí ela já vai entrar no momento de desagradar a Deus. Bom, ela usou a fé dela de uma forma que fez muitas outras pessoas avivarem a sua fé. Então, ela foi parte de um mecanismo muito bem engendrado, o corpo de Cristo. Ela talvez tenha sido a unha do dedo midinho, que foi lá e glorificou a Deus. Mas ela é só a unha do dedo midinho. Ela nem é o dedo todo. Mas ela fez a parte dela com excelência. Talvez tudo que ela tenha feito na vida tenha sido só dar esse testemunho, e ela vai ganhar alma pra caramba com isso. Ela usou a fé dela o máximo que ela conseguiu. Obviamente que a nossa fé, ela existe para não nos limitarmos. É para que a gente se aproxime, se assemelhe a Deus. Porque a nossa fé tem poder. O objetivo do poder é justamente para que a gente prove do que é ser um ser divino. Dentro desse mecanismo muito bem engendrado, que é o corpo de Cristo, cada um vai ter as suas aptidões, suas inclinações, suas facilidades. Tem gente que tem uma facilidade para ensinar. Tem gente que não consegue nem falar, mas para executar é um boi selvagem. Então, cada um no seu cada qual, mas que no seu cada um e no seu cada qual, todos sejamos capazes de extrapolar a nossa medida de fé, que eu creio foi nos dada igualmente. Se essa medida de fé, na minha concepção, na minha lógica, se ela fosse dada de uma forma diferente, se Isis recebesse mais fé do que eu, então, invariavelmente, eu nunca chegaria a desenvolver tanto quanto Isis. E isso me pareceria um pouco injusto. Porque se Isis tem uma fé maior do que a minha, caramba, ela vai chegar muito mais longe do que eu em todos os sentidos. De ganhar mais almas, de ter mais testemunho, sabe? De provocar revoluções na vida das pessoas. E eu, talvez se eu conseguisse fazer isso com a minha própria vida. Então, eu penso que ia ser muito injusto isso. Muito injusto. E se tem uma coisa que Deus não é injusto. Ele não é injusto. Né? Ele é muito justo. Então, ele deu a mesma medida de fé para todos nós. Só que cada um tem suas inclinações e nós temos que ter a percepção de fazer o nosso melhor. Paulo vai falar sobre isso. De fazermos o nosso melhor naquilo que nos compete, seja lá o que for. É possível que você ainda não tenha descobrido qual é a sua vocação. Descobrido é feio pra caramba, né, gente? Tá amarrado, repreendido, não sei de onde veio isso. É possível que você não tenha descoberto qual é a sua vocação. É possível. Mas isso você só vai conseguir descobrir se você realmente começar a desenvolver a vontade de Deus. Lembra que Paulo ele tá discorrendo o texto dentro de uma lógica, pessoal. Se você não entendeu primeiro que você precisa mudar a sua mente, se você não entendeu primeiro que você tem que sair dos moldes desse mundo e você tem que extrapolar e muito o que esse mundo diz que você é, você tem que sair disso e você tem que ser o que Deus te chamou para ser, o que Deus quer que você seja, o que Deus fez você, né, para ser.
Então, se você não extrapolar disso, você vai acabar não entendendo qual é o seu papel dentro do corpo de Cristo. Você vai achar que você é só mais um na multidão, sendo que a gente não é mais multidão, porque a gente não é mundo. A gente é um povo de Deus. Somos pessoas completamente diferenciadas, justamente por causa do nosso pensamento, que é diferente, tá? Então, isso pode causar realmente uma implicação, uma influência, uma interferência em todo o mundo. Não é à toa que a igreja, por mais que tenha sido massacrada, não estou falando de denominação, tá? Estou falando do corpo de Cristo. Por mais que tenha sido massacrada desde os seus primórdios, há mais de 2000 anos atrás, até os dias de hoje, ela só cresceu. Por que que ela só cresceu? Porque a gente saiu do mundo, tirou o mundo de dentro da gente e começamos a influenciar o mundo com aquilo que Deus colocou dentro da gente, porque a gente tirou o mundo de dentro da gente, alguma coisa tem que ocupar esse espaço, e nós demos espaço para o Espírito Santo ocupar esse espaço. Então, agora a gente tem uma nova mente e a gente vai fazer novas coisas e influenciar muitas pessoas, e a igreja só cresce. Cheia de debilidades, cheia de defeitos, porque nós somos imperfeitos ainda. Mas, ainda assim, a igreja só cresce. É incrível, mas ela cresce. E está, até os dias de hoje, crescendo. Em alguns lugares, meio morta, mas em outros, continua crescendo. E no cômputo geral, a gente vê que a igreja ainda está nativa, cumprindo plenamente o seu papel. Retiro o plenamente, mas cumprindo o seu papel. Talvez nós poderíamos estar fazendo mais. Talvez a gente não esteja usando todo o conteúdo que o nosso copinho pode dispor. Talvez a gente só esteja usando uma porçãozinha, não tudo que isso aqui tem. E se a gente não usa o tudo, a gente não é capaz de fazer toda a diferença que era para fazermos. Era para nós fazermos. Então, vamos lá. Por quê? Assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, então não dá para comparar o cérebro com o pé, não dá para comparar. A gente vai imaginar que o cérebro tem uma função infinitamente mais nobre, muito mais superior do que a do pé. Mas convenhamos, o pé é muito importante para todo o equilíbrio do corpo. O cérebro, ele vai sobreviver sem o pé? Vai. O pé vai sobreviver sem o cérebro? Não, não vai. Então, o cérebro é mais importante do que o pé. Mas isso não significa que eu precise abrir mão do pé. Mas se o pé não quiser ser usado por Deus, ele vai ser cortado. E outra coisa vai ser encaixada lá. Ou outro membro vai ser encaixado naquele lugar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se a gente não utiliza diligentemente todo o conteúdo de fé que nos foi dado, então nós vamos fazer um trabalho bem medíocre e a gente potencialmente poderá ser substituído. Porque uma coisa é certa, o cabeça, o cérebro, ele vai ter que fazer toda a obra dele, vai ter que cumprir tudo aquilo que lhe foi ordenado. Vamos esmiuçar mais isso mais para frente. Então, vamos lá. De modo que, não, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. E aqui ele vai criar uma relação de dependência. Somos um em Cristo, já cria uma dependência do próprio Cristo. Nós só estamos aqui reunidas porque nós temos um que nos conecta, Cristo. Se eu não creio em Cristo, é muito complicado. Eu não vou estar conectada com vocês, não vou estar unida a vocês.
Se eu não crer em Cristo, eu estou fora disso aqui. Vocês vão continuar juntas, mas eu não vou conseguir me misturar. Não vou conseguir ficar no meio de vocês. Simplesmente não acontece. Então, existe uma relação de dependência para que possamos estar aqui unidas. Todos nós devemos estar em Cristo. Devemos ter uma dependência em Cristo. E ele vai continuar aqui. Individualmente, somos membros uns dos outros. E agora ele vai criar uma relação de interdependência uns dos outros. Então, o meu dedo depende da minha mão. Que se não tiver a unha na ponta do dedo, ela vai sofrer, vai ficar machucada o tempo todo, porque essa pelezinha aqui de baixo ela é muito sensível. E eu vou perder a minha capacidade de defesa. E não vou poder nem dar aquela coçadinha, que às vezes a gente gosta de coçar, né? Coçar as costinhas e tal. Coçar a costinha lá do maridão, do namorado. Não é gostoso ficar coçando? Pois é, sem unha não tem coça-coça. Então, tudo tem sua função e estamos todos interligados. A falta de um vai fazer falta para todo o corpo. De forma que, entenda, se me faltar esse dedo, o próprio Cristo vai colocar o dedo de volta. Mas ele vai substituir. Não vai ser mais aquele dedo foi cortado. Ele vai colocar outro no lugar. Por quê? Porque o corpo continua. O corpo precisa andar. A igreja não vai parar. Entende que isso gera entre a gente um compromisso, não é a palavra certa que eu quero falar, mas uma responsabilidade, talvez seja melhor, uma responsabilidade de eu fazer você ficar bem e você de me fazer ficar bem, para que possamos permanecer funcionais dentro de toda essa engrenagem. Entende? Se, por exemplo, vai lá que aconteça, está repreendido, não vai acontecer não, mais uma situação hipotética, uma de nós enfraqueça na fé. Pô, isso vai prejudicar a obra de Deus como um todo, o corpo de Cristo como um todo, o seu trabalho local, até a nossa interação aqui vai ficar prejudicada. Meu Deus, se uma dor nascida da vida não me aparece aqui na meditação, eu sinto que eu estou sozinha. Meu Deus, cadê Dona Cida? É porque Dona Cida, para quem não sabe, ela é a mestra daqui do grupo. É que ela é caladinha, reservada, tímida, mas ela é a topzera daqui do grupo, entendeu? Quem sou eu diante de Dona Cida? Então, imagina ela não estar aqui, vai fazer uma falta absurda. De vez em quando falta uma aqui, toda hora a Isis fala, cadê a Adriana? Cadê a Fernanda? Pessoas que fazem falta. Mas olha que a gente nem depende tanto assim dessas pessoas. Só que espiritualmente falando, a ausência uma das outras, isso parece que nos enfraquece, nos diminui. Quando a gente vê aqui o grupão, a gente, poxa, a gente se sente mais fortalecido. E é inevitável isso. A gente se sente mais forte. Aquela ideia de juntos somos mais fortes, não é à toa. Isso é um adágio popular que reflete, sim, um pensamento de verdade. É uma verdade. Enfim, existe a nossa dependência de Cristo e a interdependência uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, o que governa, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E aqui ele vai falar de uma série de dons, uma série de capacidades que são necessárias dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Você já imaginou uma igreja? Eu não estou falando de placa, mas imagina uma igreja onde não exista alguém que governe, onde não exista um líder, onde não existe um cabeça,
Não, o cabeça é Cristo, mas tem que ter um líder. Tem que ter um com quem Cristo fala e que ele consegue unir a todos. Tem que ter um líder. Agora, imagina que esse líder não saiba ensinar. Tem que ter alguém que ensine. Bom, imagine que esse que ensina não sabe exortar, não sabe repreender, não sabe alertar, não sabe conversar. Então, ele vai começar a discorrer sobre coisas que são fundamentais para o desenvolvimento, a desenvoltura da igreja. Vamos falar um pouquinho de cada um aí. Eu fiz uma anotação aqui bem breve, só para a gente entender melhor quando ele fala, primeiramente, da profecia. E a profecia, ela está desde os tempos de Noé, desde os tempos de Enoque. Enoque, aquele que foi levado com Deus, né? Provavelmente arrebatado, ele não, não se fala dele na Bíblia, na verdade, a respeito da sua obra, a não ser Judas que cita, falando dele como um profeta, um homem que andava com Deus, né? Então, com certeza Deus falou muita coisa para esse homem. Com certeza Deus transmitiu muito conhecimento a ele. Eu acho que tanto conhecimento, tanto entendimento, que Deus tirou ele, inclusive, porque tinha coisas que não era para ele falar para ninguém, mas ele, como profeta, falaria. Mas aí Deus retira ele da terra. Olha, venha para cá comigo que eu falei demais com você. Eu te considerei tanto que eu acho que eu falei demais com você. Tem coisas que não é para esse tempo. Então, o profeta, o principal papel do profeta é fazer essa intermediação entre a mensagem de Deus até que se chegue ao povo. Principal responsabilidade. Mas a gente vai perceber que dentro do Antigo Testamento, a gente viu o profeta influenciando nos governos, na política. Lembra que Moisés vai falar diretamente com Faraó, né? Lembra que vai ter momento que Isaías ele vai falar diretamente com o rei. O próprio Eliseu tem horas que ele vai falar diretamente com Acabe. Elias são profetas. E eles acabam tendo uma influência na política. Então, o profeta tem uma influência na política também. Ele tem um papel de ensinar. Lembra que tinha a escola dos profetas? E que Elias e Eliseu andavam dentro dessas escolas, qual o objetivo? Ensinar os profetas, os futuros profetas, a respeito de quê? Da palavra de Deus, não tem dúvida disso. Então, o profeta ele vai ter essas atribuições, mas a principal atribuição dele é anunciar a salvação. Principal papel do profeta, anunciar a salvação, tá? Então, vá ouvindo a respeito e vá vendo onde você se encaixa dentro desse script que Paulo deixou para a gente. Quando ele fala aqui do ministério, ou ministrar, hoje a nossa concepção de ministério, ela ficou um pouco perdida. Fala-se do ministério de levitas, isso nunca existiu, né? Não é uma coisa bíblica, não existe ministério de levitas. Então, esse sentido de ministério ficou um pouco perdido, mas o que se entendia no passado a respeito do ministério eram aquelas pessoas que estavam envolvidas com o desempenho da obra, com o cuidado da obra. Então, tínhamos os levitas. Eles estavam lá procedendo, ministrando sobre o tabernáculo. O que poderíamos comparar com hoje? Os obreiros dentro do salão na nossa igreja. São pessoas que estão ali para ajudar no ofício da igreja, nos ofícios, nos trabalhos da igreja. Em outras denominações, a gente tem vários outros nomes, tem os diáconos, né? Eu não lembro todos, mas tem outras denominações para esses cargos, essas funções, tem o porteiro e por aí vai. Mas são pessoas que estão lá para auxiliar. De repente, você não tem esse dom de realmente pregar, mas você
um braço violento na hora de desenvolver algum trabalho, né? Na hora de seguir ordens, seguir orientações, receber uma missão, ir lá e resolver a parada. Então, você tem esse dom. Aí ele fala sobre o ensinar. E é interessante que esse ensino ele é dedicado específico a professores. Existiam professores, lembra de Gamaliel? Que ele é um professor para o próprio Paulo. Né? E qual era o papel do Gamaliel? Ensinar a respeito do quê? A respeito da filosofia grega? Não, com certeza não. Gamaliel ensinou ele a respeito da palavra de Deus. Então, esse ensinar está relacionado a ensinar a respeito da palavra de Deus. O que a gente está fazendo aqui? Aprendendo para que possamos ensinar. Acho que isso aqui cabe em cada uma de nós, pelo menos um pouquinho que seja. Né? Quando a gente busca o conhecimento, nosso objetivo não é guardar esse conhecimento para si, é para que possamos compartilhar isso com outras pessoas, ensinar também, né? Então, o ensino seria o ensino da palavra de Deus. Os profetas tinham essa missão também, mas de repente eles poderiam estar tão envolvidos com outros afazeres maiores que eles não teriam o devido tempo para ensinar a palavra, tá certo? E vamos entender aqui que existe sim uma hierarquia dentro dessas funções. Como eu disse, o corpo, ele pode até viver sem o pé, mas sem o cérebro, não. Então, existem algumas funções aqui que vão ser primárias, prioritárias, melhor dizendo, mais nobres, tá? E as outras vão sendo sequenciadas numa escala de menor importância, mas isso não significa que não tenha importância, tá? Aí ele fala sobre o exortar. E essa exortação fala a respeito do quê? Então, é aquele chamar a pessoa para a realidade, né? Você falar o alerta. Olha, não vai por aí porque não dá certo. Não brinca com o diabo porque ele não está brincando de ser diabo. Então, você está exortando a pessoa. Busque de fato e de verdade a Deus. O objetivo da exortação é fazer com que a pessoa de verdade desenvolva a sua santidade. O objetivo da exortação é esse. Busque a sua santidade. E aí você vai dizendo, não faça isso, faça aquilo. Vá por aí, não vá por aí. É a ideia da exortação. Aí ele vai falar sobre o governar ou o presidir, né, que seria aquela pessoa que está coordenando, administrando. Então, dentro da igreja, tem alguém que administra as ofertas. Tem outro que administra, né, os itens, materiais de limpeza dentro da igreja. Como que isso vai ser distribuído, dividido. Tem o que administra as cestas básicas que são doadas. Né? Então, o presidir, o governar, ele aponta para isso, a sua capacidade de administração. Né? Isso aqui também implica em um cargo de liderança. Você não vai estar acima de outras pessoas, mas vai estar arquitetando a logística da coisa. O repartir, né? Eu pulei esse daí, o repartir. A gente entende esse repartir como aquele que oferta. Tanto que ele fala, aquele que reparte, que o faça com liberalidade ou liberalmente, de uma forma sem estar preso, apegado àquilo, que você seja capaz de doar de fato, que você seja capaz de dar de uma forma bem leve, bem livre. E faça isso com liberdade, né? Sem apegos, sem apegos. Então, aponta para aqueles que são ofertantes. A gente sabe que tem gente dentro da igreja que oferta com muita facilidade. Já tem gente que devolve dízimo e de uma forma bem sofrida. Então, existe isso também.
Existem aqueles que são mais liberais até no ofertar, e tem aqueles que nem tanto, tá certo? Aí ele vai falar daquele que tem misericórdia. E eles entendem que esse ter misericórdia seriam aquelas pessoas que estariam tratando dos enfermos, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, aquelas pessoas que tinham uma condição de saúde muito ruim, uma condição muito precária. Então, vinham essas pessoas para cuidar daqueles outros enfermos, né, que às vezes não poderiam nem ir para a igreja. Vamos lembrar, pessoal, que esse era um tempo em que não existiam hospitais, tá? A medicina era praticada de uma forma caseira, então tinha um médico que ele era estudado, né, uma pessoa que era tida como médico porque ele era um estudado de uma forma empírica, através da observação, ou até aprendeu com outra pessoa, e aí ele ia lá para tratar a pessoa com ervas, com banhos, as medicações da época, sangrias, né? Tinha umas coisas meio absurdas também, mas enfim, era o entendimento que eles tinham na época, não existiam hospitais. Então, a igreja, ela tinha esse cuidado, esse zelo de cuidar dessas pessoas que precisavam desse suporte, muitas vezes dentro de suas casas, às vezes nas ruas, não tinham casas para morar, né? Então, eles falam dessas pessoas como as que têm misericórdia, né? Então, dentro disso aqui, você conseguiu se achar em algum lugar? Quando a gente for estudar Coríntios, a gente vai falar mais ainda a respeito dos dons, mas eu acho que por isso aqui já dá para você perceber, você tem alguma inclinação ou algumas inclinações dentro dessas opções, né? Desses itens que Paulo vem descrevendo. E, enfim, Paulo agora vai falar do dom maior, que nós sabemos que é o amor. Certo? Então, o amor não seja fingido. Desnecessário falar isso aqui, acho que o versículo se autoexplica, né? O amor tem que ser algo sincero, legítimo. Não dá para ser um amor fingido. Lembrando que amor não é a mesma coisa que gostar. Eu amo vocês. Eu gosto de algumas de vocês. É diferente, né? Eu amo a Deus, mas eu adoro a Deus. Não é um gostar, é algo mais profundo. Eu amo minha mãe e gosto também da minha mãe. Tem uma coisa, uma ligação de relacionamento humano. Mas o amor, ele de fato é algo divino. É uma outra história. Não é o amor que a gente vê nos romances, né? De Júlia e Sabrina. Quem é velho sabe o que eu estou falando. Oi, Isis deu uma risadinha, Isis é véia. Não é o amor que a gente viu lá no filme como é, Crepúsculo, né? Daquela louca se apaixonando por um vampiro, querendo morrer para virar vampira, para ficar com o cara. Não, não é essa loucura, não, tá? O amor é uma atitude sacrificial de você se desmerecer pelo bem de alguém, de você não olhar para si para beneficiar aquele que está do seu próximo, que possivelmente pode, inclusive, ser um inimigo seu. A gente viu alguns capítulos atrás Paulo falando sobre isso, do amor ao inimigo, como ele estava buscando, orando, intercedendo por aqueles que o perseguiam, que eram seus inimigos. Tá, só porque eles são meus inimigos, eu não vou odiá-los, eu vou amá-los. E assim é. Vou gostar deles? É outra história. Mas vou amá-los? Sim. Isso aí não tem como a gente dizer não. Por quê? Porque é um mandamento. Você está vendo que a palavra está falando aqui? O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Seja sincero, despreze aquilo que não presta,
Não tenha práticas mundanas e busque fazer o bem. Se envolva com boas obras. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele chega a falar aqui de amor fraternal, que é aquele amor de irmão. Mas só o que nos une como irmãos em Cristo é o amor divino. Porque se eu não acredito em Cristo e você acredita em Cristo, não somos irmãos em Cristo. O amor que haverá entre a gente nem vai ser da minha parte para contigo, porque eu não acredito em Cristo, eu não acredito nesse amor sacrificial. Eu não acredito nesse amor divino, nesse amor que consegue olhar o inimigo como alguém aprazível. Não, não consigo. Mas se você ama Cristo, você vai olhar para mim e vai ter misericórdia. E vai me amar, e vai querer o meu bem. Quando nós estamos em Cristo, desenvolvemos entre nós um amor fraterno de irmãos, mostrando mais uma vez essa interdependência ou essa conexão, essa ligação como uma grande família. E a gente se sente assim, viu? Quando a gente particular da Universal. Quando a gente vai em qualquer Universal, em qualquer lugar do mundo, a gente parece que está em casa. E a gente se sente em casa mesmo, né? A gente se sente realmente irmãos em Cristo. Mas por quê? Porque a gente fala a mesma língua, a gente crê no mesmo Deus, fomos salvos pelo mesmo Cristo, né? Se a gente, de repente, imaginar, pensar que o nosso Cristo é diferente, o meu Cristo me ama como eu sou, mas ele espera que eu me transforme em alguém melhor. Aí você ouve alguém dizendo, não, meu Cristo me ama como eu sou e ele não se importa com meus pecados. Esquece, nem vai haver esse amor entre pessoas que pensam dessa forma. Esse amor fraterno não, vai ser o amor divino, mas o amor fraterno não rola, tá? Esse amor fraterno que Paulo está falando aqui é o amor dentro da igreja, que é só quem fala a mesma língua. Qual é essa mesma língua? Tem que ser a Bíblia. Fugiu da Bíblia, vai ficar estranho. Pois bem, não sejais vagarosos. Na sua versão pode estar escrita aí até negligentes. Não sejais vagarosos ou negligentes no cuidado, no zelo. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Pô, ele está falando do amor entre o irmão, e ele está dizendo para sermos fervorosos no espírito, e ele diz que tudo isso envolvido é como servir ao Senhor. O fato de eu me importar contigo aponta para um servir ao Senhor, aponta para uma oferta que eu estou dando a Deus. Esse cuidado que eu tenho contigo, o cuidado que você tem comigo, a oração que eu faço por você, a exortação que você faz para mim, tudo isso é cuidado. A misericórdia que eu tenho contigo, tudo isso aponta para uma união, uma interdependência, uma correlação que tem que existir. A igreja tem que estar entrelaçada, os membros uns nos outros. Tem que haver concórdia, né? Um pensamento de concordância. Verso 12. Alegrai-vos na esperança. Sua versão pode estar aí, regozijai-vos, que vai dar no mesmo. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Como se ele estivesse dando dicas, né? Hashtag fica a dica. Se alegre com a sua tribulação, ou melhor, se alegre
com a sua esperança. Se alegre na esperança. Qual é a sua esperança? Vou morar com Deus. Qual é a sua esperança? Vou ficar com Deus. Essa é a nossa esperança. Se alegre na sua esperança. Seja paciente na tribulação. Vai vir a tribulação. O que vai fazer? É só mais um pouco. Já está acabando. É só mais um pouco. Eu vou continuar. Perseverar na oração. Lembrando que oração é um momento onde você fala com Deus. Você pode ouvir a Deus na sua oração? Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é possível. Dúvida nenhuma. Mas o principal ato nesse momento é de você falar com Deus. Esse é o seu momento de desabafo. Ah, Deus, está pesado, viu? Hoje foi cansativo. Suportar minha mãe, suportar meu marido, posso suportar aquele irmãozinho da igreja, foi difícil. Me dê paciência com fulano, porque eu sei que fulano está falando mal de mim. E me ajuda, porque eu preciso ajudar ciclano e eu não sei o que eu vou fazer por ele. Então, esse é o momento em que você está conversando com Deus, desabafando, e pode ter certeza que você vai alcançar a resposta e Deus vai falar com você também. Pode falar. Normalmente ele fala. Mas o principal é que você se comunique com o Pai. Eu tenho falado isso, de que a gente só consegue criar comunhão e intimidade se houver essa conversação, esse diálogo. Se não houver diálogo, você não consegue uma intimidade. Qual é a primeira coisa que se acaba em casais que estão frios dentro de seu casamento? Diálogo. Um não conversa com o outro, não compartilha mais as suas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos, não compartilha suas emoções, suas agruras, né? Seus desafetos, seus descontentamentos, né? Acaba o diálogo. Vai acabando o diálogo, vai criando distanciamento, vai se afastando. Ali depois fica um bloco de gelo que, para derreter, isso aí às vezes dá um pouquinho de trabalho. Os orgulhos crescem e por aí vai. Enfim, perseverar na oração. Porque se isso pode acontecer entre a gente, seres humanos, com o nosso cônjuge, que é o cara que dorme do nosso lado, imagina, a mesma coisa pode acontecer também com Deus. De existir um afastamento tão grande, um bloco de gelo tão um iceberg de tal forma que a gente não consegue mais se aproximar. É bem complicado romper uma geleira depois que a gente esquece da oração, da prática da oração. Vê que Paulo fala em perseverar, né? Quando você imagina perseverança, é algo que você está praticando a todo tempo, a todo momento. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então, se eu percebo que você tem uma necessidade, a ideia de comunicar não é que eu vou falar com você que eu tenho uma necessidade. Não, eu vou perceber que você tem uma necessidade e eu vou buscar te ajudar dentro da sua necessidade. Então, comunicar e se comunique com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. E aí você tentar ser hospitaleiro com essa pessoa, né? A hospitalidade no sentido de trazer a pessoa para dentro da sua casa. No passado isso até era uma coisa mais factível, hoje é muito perigoso. Mas você poder oferecer o máximo possível de alento, de zelo, de cuidado, né? De carinho para com aqueles que estão necessitados. Ele está falando daquela pessoa que está lá no mundo, o drogado que está lá debaixo da ponte. Ele está falando dos santos. Então, está falando das pessoas da igreja. Tá? Eu me lembro que uma vez apareceu uma pessoa lá na igreja, e faz muito tempo. E a mulher estava vindo do interior, não lembro mais a história direito, não, mas eu sei que ela estava com a filha e ela não tinha para onde ir. E minha mãe foi e botou ela dentro de casa. Graças a Deus não deu problema nenhum. Lá em casa tinha um quarto sobrando, ela foi, ficou um tempo, 2 tempos. Depois ela foi embora, permaneceu firme na fé.
entendeu? Foi muito grata, mas isso não é uma coisa que você possa fazer sempre, tá? Às vezes, você não vai ser, como se diz, reconhecido por coisas desse tipo, mesmo que sejam com os santos. Então, quando você for ajudar alguém, faça isso sem desejar reconhecimento ou um sentimento de gratidão. Se você fizer isso, 90% de chance de você se frustrar, porque nem sempre a pessoa é grata pelo que ela recebe. Ela não é grata, às vezes, com Deus, vai ser grata contigo. Mas, enfim, tenha o cuidado de estar cuidando dos nossos irmãos. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Quem são os que vos perseguem? São os irmãos da fé? Pode ter, né? Tem uns irmãos aí na vida, mas seja lá os irmãos, seja lá os irmãos, seja lá os inimigos, tanto faz, nós não temos o direito de amaldiçoar. Se você amaldiçoar, pessoal, pode ter certeza que sua maldição vai pegar, viu? Não duvide, não. Não duvide. Sua maldição vai pegar, o que você falou vai acontecer. Mas você vai estar desagradando a Deus. Você vai se sentir vingada, mas você vai estar desagradando a Deus, tá? Então, a pessoa te maltratou, te xingou, te feriu, te desprezou. Abençoa, ora. Deus abençoa aquela criatura, para que eu não fique com mágoa dela. Me abençoa também. Fala a verdade. Às vezes você fica tão irado que você não quer nem mais ver a pessoa pintada de ouro na sua frente. Mas não é isso que a palavra diz, tá? Como a gente está aqui para aprender e se aperfeiçoar, vamos praticar. Por quê? Porque dentro da igreja a gente vai ser muito frustrado, a gente vai ser muito decepcionado. Muito! Hoje eu conversava com um rapaz no trabalho dos núcleos hoje, e eu percebi que ele tinha uma função dentro da igreja, me parecia que ele era o porteiro, e ele quis atender bem o povo, mas por algum motivo ele foi chamado a atenção. Aí o maluco botou mágoa no coração e começou a falar que não quer ir mais para evangelho nenhum. Porque toda igreja, essas igrejas tudo aí não presta, não presta. Aí, mas o senhor já foi em todas as igrejas? Já fui em tudo. Eu falei, então, pensando aqui comigo, eu acho que quem não presta é o senhor, porque nenhuma igreja prestou, pelo amor de Deus, né? Eu acho que quem não presta é o senhor, mas eu guardei para mim, convidei ele para o resgate, falei, só esse domingo, só esse domingo, vamos só esse domingo. Dizendo ele que vai, vamos lá. Mas a gente vai ver esse tipo de coisa. E aí a gente vai ficar frustrado, decepcionado quando a gente for chamada a atenção, talvez de uma forma até injusta. A gente vai fazer o quê? Abençoa. Boa. E continua firme com Jesus, que Jesus não tem nada a ver com isso, né? Não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aponta para um momento de empatia, né? Então, você se compadecer com o momento de tristeza da pessoa, de fragilidade dela, e ao mesmo tempo você também se regozijar com o momento de alegria da pessoa. Tem gente que não se regozija, tem gente que fica com inveja, tem gente que fica com raiva, que droga, ela conseguiu, eu não. Né? A pessoa foi lá, subiu, deu testemunho, que droga, ela já subiu 3 vezes, eu não. Então, isso não deve ser um motivo para você ficar triste, né? Não, isso é motivo para você se alegrar. Não foi sua vez ainda, mas foi do irmão. Pô, caramba, foi o irmão, né? O irmão conseguiu, pô, show. Deus me abençoa que eu quero conseguir também, é por aí. Mas a gente tem que ter alegria com a alegria do próximo. E a gente tem que ter compaixão com a tristeza do próximo. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Parece um contrassenso, né? O que ele está falando.
porque ele vai querer que a gente faça coisas maiores, ele vai querer que a gente use a nossa fé com coisas cada vez mais poderosas, mais, mais fortes, mais importantes, né? Mais dignas de nota, enfim. Mas ele chega aqui e fala: não sejais ambiciosos nas coisas altas. Eu entendo que quando ele fala de você não ser ambicioso com as coisas altas, é de você colocar o foco naquilo. Se você fizer muito bem aquilo que lhe foi dado a ser feito, como é que ele falou? Não sejais vagarosos, não sejais negligentes com o cuidado. Ele acabou de falar de uma série de dons e ele fala: não sejais negligentes com o cuidado, não sejais vagarosos com o zelo, no cumprimento das suas atribuições. Seja, então, diligente. Qual é o contrário de negligente? Seja diligente. Faça o melhor que você pode, o mais rápido possível. Seja diligente. Dentro disso, você desenvolvendo a sua boa obra, é inevitável que algo maior lhe seja confiado. Coisas maiores lhe sejam confiadas. Por quê? Porque você vem desenvolvendo uma expertise, uma habilidade que lhe dá capacidade de estar sobre outras pessoas ou estar sobre responsabilidades maiores. Você se tornou digna de confiança para outras responsabilidades. Tem gente que tem medo disso, né? A pessoa desempenha um papel tão bom como evangelista, aí o Espírito Santo vai e incomoda ela. Não, vamos ser obreiro agora? Que a pessoa fica com receio. Não sei se isso é para mim. Não sei se isso é o que eu quero. Eu não sei se eu tenho condição de ir tão alto. Se você só ambiciona título, então fica onde você está. Mas se você ambiciona fazer a vontade de Deus diligentemente, deixa Deus te levar. Deixa Ele acrescentar. Deixa Ele confiar em você. Porque é natural que haja o crescimento. Aliás, tem que haver o crescimento. Se você está muito tempo parada na mesma coisa, não lhe foi confiado nada mais, nem almas Deus está confiando a você, você não consegue mais levar uma alma na igreja, não tem algo errado, você não está fazendo a coisa de forma diligente. Então, atente, aproveita esse texto, aproveita essa meditação, olha para dentro de si. Pô, é verdade, faz tempo que eu não levo uma alma para a igreja. Deus não está nem me dando essa confiança. Deve ser porque eu não estou correndo atrás das almas como eu deveria. Deve ser porque eu não estou cuidando das almas como eu deveria. Deve ser porque eu não estou atendendo as almas como eu deveria. Deve ser porque a responsabilidade que ele me deu de evangelista, eu não estou desenvolvendo como eu deveria. Aí seu ministério vai ficar parado. Sua obra vai ficar parada. Né? Ressequida, murcha. Não desenvolve. O que vai acontecer? O dedinho vai ser cortado e vai ser colocado em outro lugar. Se você não funciona, Deus vai e coloca em outro lugar. Espiritualmente falando. Fisicamente falando, você vai continuar na igreja. Você vai continuar na instituição, no corpo físico. Mas e no corpo espiritual? Se Deus está querendo contar com você para coisas maiores, deixa Deus te levar. Mas não seja essa, de fato, a sua ambição. Eu nunca desejei ser líder de nada. Mas sempre me caiu, sempre me caiu no colo lideranças, coordenações. Porque eu tento fazer o meu melhor o mais rápido possível. E talvez nem seja tudo isso. Vou fazer aqui que nem o texto. Nem vou olhar para mim achando que eu sou tudo isso. Talvez você
está fazendo tão pouco que Deus tem que me usar. Mas ele queria usar você. Mas você está fazendo tão pouco, você está fazendo tão menos do que eu, que ele tem que usar a mim. Entende? Então, não seja uma ambição você querer ter título, você querer ter posição. Que seja a sua ambição realmente fazer a vontade de Deus. Cuidar das coisas de Deus. Aí ele vai te dar confianças. E é inevitável. E deixa Deus te levar. Deixa. Não foi você que pediu. Eu nunca pedi para ser obreira. Nunca pedi. Nunca sonhei. Eu quero ser obreira. Sonhei expulsando demônio. Nunca tive esses sonhos. Tem gente que tem esse sonho. Pode perguntar muitos obreiros lá. Não, eu sonhei expulsando demônio. Não. Mas me caiu no colo. Não, você quer ser obreira? Eu não sei como é isso. Enfim. Então, caiu no colo. As coisas vão fluindo, tá? Sede unânimes entre vós. Essa ideia de unanimidade aponta para uma ideia de igualdade, mas não é igualdade de condições, não, tá? É igualdade de pensamento. Tenhamos todas o mesmo pensamento. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. A gente está no mesmo pé de igualdade. Somos privilegiadas porque Deus nos amou. E nós encontramos o Senhor. E estamos hoje cheias dele. Pronto. A gente está nesse pé de igualdade. Verso 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu já tive esse tipo de pensamento, eu mesma, né? De desejar o mal para alguém. Não era nem desejar o mal, isso era criança, adolescente. Mas de fazer, às vezes, perversidade com pessoas só pelo simples desejo de ser perversa. Entendeu? Não era muito flor que se cheirasse, não. Também isso não era toda hora, não, mas acontecia. A ninguém tomeis mal por mal, e isso dá a ideia de você, primeiro, não fazer mal para outras pessoas e não querer devolver o mal, não ser vingativo. Procurar as coisas honestas perante todos os homens. Tente ser justa o máximo possível, tente fazer a coisa correta, coerente, certa, o máximo possível. Se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se está na sua alçada, tente ter paz com todo mundo. Eu, hoje, o que eu faço quando as pessoas me são irritantes, né? E eu percebo que são provocativas, enfim. Eu finjo que não é comigo, levo a coisa na brincadeira, sabe? Sou meio irônica, não sarcástica, irônica mesmo, e tentando levar a coisa de uma forma leve, para que, de fato, não venha existir uma condição, de chateação. Então, teve uma vez com uma pessoa, um cliente chegou lá e ficou me menosprezando. Nossa, você é tão estudada nessa igreja, né? Não estava falando de Deus, não, mas aí no momento falou da igreja. Nessa igreja, você é tão estudada, tão inteligente, né? E aí levei na brincadeira. Porque se a gente levar a ferro e fogo, a gente procura confusão. Então, se estiver no seu poder, tenha paz com todos. Às vezes não dá. Às vezes a pessoa vem e parte, por exemplo, para uma agressão, né? Começa a fazer coisas mais perversas, enfim. Você vai ter que tomar uma atitude, vai ter que tomar uma posição. Nem sempre vai ser possível ter paz. Não estou falando para sair na mão com ninguém, não. Estou falando que às vezes você vai entrar em litígio, né? No processo mesmo judicial, sei lá, alguma coisa assim. E xingar a mãe, né? Xingar a mãe é maldade. Não dá para xingar a mãe. Xingar a mãe é maldade. Melhor xingar o safado mesmo.
Mas seja como for, a gente viu aí os 2 versos antes, né? A gente tem que abençoar e não amaldiçoar. Então, se possível for, tenha paz com todos no que depender de você. Não vos vingueis a vós mesmos, né? Não procure você fazer justiça com suas próprias mãos, você vingar-se daquele que te maltratou, que te machucou. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, e essa ira não é a sua ira, é a ira de Deus. Dai lugar à ira. Essa é a ira de Deus, tá? Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, olha como somos privilegiados. Porque se essas pessoas vêm e maltratam a gente, às vezes é seu cônjuge, né? Às vezes é um parente seu, sua mãe, seu pai, fala coisas duras, desnecessárias, porque nem sempre coisas duras são ruins, né? Mas falam coisas desnecessárias, mentiras, injustiças. Não fica zangado, deixa para lá. Você tem um que se vinga por você. Ele disse que a vingança é dele. Ele disse, ó, dê lugar à ira, deixe que ele vai resolver. Essa ira aqui não é sua. Essa ira, ela se refere à ira de Deus, que a gente viu muito disso no livro de Isaías. A ira de Deus. Então, dê lugar à ira. Deixa a ira de Deus resolver. Você vai ser justificada. Fica tranquila. O pessoal está pensando que está ganhando de você. Fica tranquila. A última palavra vem de Deus, a vitória só chega no final. Não tem dor de cabeça, não. E que não seja um desejo seu que Deus se vingue. Porque a ira de Deus aponta, muitas vezes, para a perda da salvação. Né? Então, não é à toa que, antes de tudo, ele disse, abençoai. Se você não orar por essa pessoa, se você não interceder por ela, é capaz de Deus realmente levá-la à perda da salvação. Isso não é impossível, não. Precisa que você interceda por essas pessoas. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não é difícil a gente entender quando ele fala de fome ou sede. Está falando das necessidades da pessoa, sejam lá quais forem as necessidades do seu inimigo. Está no seu poder ajudar? Vai lá e faz. Eu me lembro daquele filme Quarto de Guerra, que o rapaz, ele acaba sendo demitido. Lembra quem assistiu aí? O, o, o marido da atriz principal, ele é demitido e um dos superiores dele dentro da empresa quer processá-lo, né? Quer prendê-lo, quer fazer um negócio bem pesado com ele. Acaba que ele vai passar por um acordo, né, dentro da empresa, ele vai ter que pagar, mas não vai ser preso, não vão judicializar o caso. Mas chega um momento em que ele passa com o carro dele e ele vê o carro daquele superior dele com o pneu furado. E o cara lá preocupado porque não sabia trocar o pneu. Ridículo, né, gente? Não sabe trocar o pneu do próprio carro. Mas, enfim, não sabia trocar o pneu do carro. Aí ele para o carro dele, se aproxima do cara, o cara sabia que ele tinha feito mal para ele. Aí o que que ele faz? Fica com medo. O outro não fala nada, né? O que foi demitido, o que fez o acordo, ele não fala nada, vai lá, troca o pneu e vai embora. Então, esse foi um exemplo, né? De ele tentar ajudar o seu inimigo. Acho que era o Tony mesmo, isso aí, não lembro direito, não. Mas ele vai lá para tentar ajudar o inimigo, né? Num pensamento mundano, nós já saímos, a nossa mente já saiu do mundo, né? Desde lá do versículo 1. Nossa mente já saiu do mundo. Então, no pensamento mundano, estaremos conformados, aformados com o mundo. O que que a gente faria? É um inimigo meu?
né? Se fez inimigo meu, pois eu vou me fazer inimigo dele. Então não vai ter aliança entre a gente, não vou fazer bem nenhum a ele, vou lhe fazer até o mal. Se eu puder passar pela poça de lama e jogar a lama nele, vai ser melhor ainda. Não, não é esse tipo de pensamento. Então, a gente saiu do mundo, esse é o pensamento mundano, a gente saiu do mundo, não. Então, bom, aquele miserável me fez mal, ah, miserável, tu vai ver, eu vou te fazer o bem. E aí ele chega e fala sobre amontoar brasas sobre a cabeça do indivíduo. E por muito tempo eu fiquei me perguntando, que diacho de brasa é esse, rapaz? E é na cabeça de quem? Na minha cabeça, na cabeça dos outros? Porque quando ele fala a sua cabeça, pode ficar entendido, né? O nosso português permite esse entendimento, que pode ser sua cabeça, minha cabeça, ou sua cabeça, a cabeça lá do indivíduo, né? E aí me apeguei a esse texto esses dias e esmiucei ele e entendi o seguinte, que amontoar brasa sobre a cabeça de alguém é deixar a cabeça quente, deixar essa pessoa com a cabeça quente, é deixar essa pessoa perturbada. Como é que eu fiz o mal a fulano e fulano me retribui com o bem? O cara vai ficar com uma crise de consciência. E através dessa crise de consciência, pode ser que ele até se converta. Pelo menos te olhe com bons olhos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E se essa pessoa, as brasas lá sobre a sua cabeça, não é o Espírito Santo não, pessoal, não tem nada a ver com isso, tá? As brasas, na verdade, normalmente tem a ver com juízo, né? Com uma maldição, né? Com uma condenação. Não, mas essas brasas aqui apontam para a pessoa ficar perturbada e ter uma crise de consciência. E aí ela começar a perceber, poxa, eu não deveria ser tão perversa assim. No filme Torturados por Cristo, tem um momento que o cara, o segurança lá o carcereiro, o passatempo dele, o momento mais divertido do dia dele, é ficar espancando, martirizando, torturando os que são cristãos, os que estão presos por causa de Cristo. É o passatempo dele, eu acho que é o momento onde ele tem mais dopamina, mais endorfina sendo liberada no seu corpo. E aí tem um dia que ele chega, abre a porta para o espancamento da hora, e ele vê o cara ajoelhado e ele fala: Você está orando de novo? Aí o cara chega e fala: Eu estou orando por você. E ele fica impactado assim. Então, é amontoado naquele momento brasas de fogo sobre a cabeça do rapaz. Ele fica: Como assim você está orando por mim? Né? Enfim, não me lembro agora a passagem do filme, mas eu acho que ele vai, pega o cara e espanca de novo. Mas fica nítido que ele parou e refletiu. Se ele não tomou a decisão certa, aí foi com ele. Mas houve a oportunidade de ele ter uma reflexão a respeito dos seus atos, a respeito da sua maldade. Tá certo? Bom, o que temos para hoje é só. Eu pensei que a gente ia terminar mais cedo. Me perdoem aí, viu? Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais ou dizer assim, algo que ficou aí para você? Fernanda, fala aí, Fernanda. Então, é, assim, sobre o versículo que diz, né, para não se conformar, né, com o século, com o mundo, é uma coisa que eu sempre falo com Davi. Tipo assim, que o certo vai ser certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado vai ser errado, mesmo que todos estejam fazendo. Tipo, porque assim, Davi, ele sempre estudou no colégio evangélico, né? Lá na nossa cidade. E com a nossa mudança, eu tive que colocar ele no colégio mais próximo. E o colégio é laico. Então, ele tá tendo a diferença, assim, absurda, entendeu? Tem vários trabalhos, várias coisas que eu coloco, que ele não vai participar, porque eu vejo que não tem nada a ver com a nossa fé.
E aí eu sempre falo isso com eles, que é com ele que ele vai ver coisas que ele não tem que se adaptar àquilo, que não é o correto, que não é o que Deus quer que a gente siga, né? Então, aí com esse versículo, aí eu lembrei dessa situação que eu venho passando com ele. Perfeito. Davi é o filhote aí de Fernanda, pessoal, o filho dela. Fabiane, eita, velho, Fabiane tá dormindo direto, não sei não, viu? Dona Cida, Eu vejo aqui, é, cadê meu Deus? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Eu vejo aqui como a igreja, né? Nós somos um corpo e cada um é destinado a fazer algo, como na igreja, né? E quando a gente faz, a gente tem que fazer quando é para Deus e para qualquer pessoa, né? Até nas nossas vidas mesmo, a gente tem que fazer bem feito. Cada um faz sua. A gente não tem a parte da escolha da limpeza da igreja, então a gente vai fazer e tem que fazer bem feito. Cada um faz conforme como é o nome? Se nós estamos fazendo uma coisa, temos que fazer bem feito, né? Eu coloquei assim, cadê meu Deus? Assim nós somos, assim nós, que somos muitos, somos só um corpo em Cristo. E hoje na evangelização, eu fiquei assim, eu fui evangelizar, fui andando, né? E tinha dois moradores de rua. Eu cheguei para eles para conversar, dei um jornal, conversei. Aí perguntei para os dois rapazes dormindo no, no relento, um chegou para mim e disse assim, falando muito bem, né? Que ele, até para Israel ele foi, que ele era, como é o nome? É, me esqueci agora, que estuda, meu Deus, me esqueci, fugiu da minha mente. Né? Uma seminarista, pessoa inteligente que estudava, teologia, eu disse a ele, mas você me esqueci mesmo agora, está repreendido. Quem estuda Deus, como é o nome? A gente, você saiu da presença de Deus, uma pessoa que já foi em Israel, já foi batizada no Rio Jordão, já fez isso, já fez aquilo, falando muito bem de Deus. Aí me deu vontade de dizer a ele, mas Satanás também, mas como a gente está tomando essa aula, né? Até que prestou para mim, porque eu não tenho papo na língua. Aí eu disse, Satanás conhece Deus, né? Conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, não deixou de ser Satanás. Pô, eu me esqueci agora. Oh, meu Deus. Como é o nome? Esqueci, dona Lília, agora. É Falei até para chamar teólogo, não é não, dona Priscila? teólogo, sim. Aí, né, eu estudei teologia, isso e aquilo. Eu disse, sim, mas você deixou alguma coisa, tudo é vaidade. Você deixou a vaidade entrar em você. Aí ele pegou e disse, você acha que Deus é justo? Eu digo, acho que Deus é justo e que Deus não mente. Aí ele pegou e disse assim, é porque eu tinha tudo e perdi. Hoje eu estou nessas condições. Eu pedi para nascer, eu disse, você não pediu para nascer, mas você escolhe para onde você vai quando você morrer. Aí ele cheio de justificativa, cheio de coisas, né? Por quê? Porque ele
não fez bem feito. Ele estudou, mas ele cheio de teologia, cheio de conhecimento, mas não praticou, né? Então, quando a gente está no membro, nós somos o corpo, então cada corpo o nosso membro faz uma coisa. E ele, por ser tão sábio, né? Dizendo ele, eu disse, você não é sábio, você é inteligente. Porque se você fosse sábio, você não cairia no que você está. Você escolheu estar aí. Não foi Deus que te botou aí. Foi você que escolheu estar aí. Convidei ele para ir para a igreja domingo. Ele disse que vai, né? Eu disse, você vai, não faça a vontade da sua carne, né? Porque a nossa carne ela vai querer ficar onde você está. Você tem que ir com a sua força. Ah, mas eu não tenho força. Busque, você tem sim. Se você pegar e querer, porque tudo é querer, né? O querer é poder. Então você vai. Ele disse: Eu vou tentar ir, você vai ser meu convidado. Então, chamei ele e eu creio que eu vou orar por ele, vou jejuar e eu creio que ele vai. Uma pessoa que sabe tudo, conhece a palavra de Deus, né? Falando. Eu disse, você sabe mais do que eu, né? A palavra de Deus, mas eu sei o suficiente para minha salvação e ainda está falando com você. Tudo, não deixa a vaidade entrar em você, porque quando a gente deixa, você não vê Salomão, o que foi que Salomão disse? Que ele teve tudo, mas que tudo era vaidade. Ele caiu. Ah, porque aí explicou tudo de Salomão, isso e aquilo. Eu disse sim. Ele pediu sabedoria a Deus, mas ele não teve o momento dele, né, de estar usando a sabedoria, se deixou levar na prostituição, nas coisas a si mesmo. Foi você, com toda a sua sabedoria. Olha onde você está. Deus te ama e Deus te quer te resgatar. Dê essa oportunidade a você, não é a Deus, não. É a você. Porque Deus já está te dando a oportunidade. E te deu, né? Tanto que deu que você tem conhecimento, você tem tudo, e perdeu. Olhe para dentro de você, acorde. Você está dormindo. Aí falei com ele e tudo. E o seu Marcelo disse que era para terça-feira, era para eu ir conversar com ele, que o anjo da madrugada, né? Vai terça-feira lá, né? Trabalhar. Eu tomara que ele seja resgatado, porque eu vou fazer de tudo para esse cabra voltar para Jesus, porque, meu Deus do céu, como é que se perde da presença de Deus e ainda culpa a Deus? Por quê? Porque Deus disse que quando a gente se santificar, né? É para se santificar, para fazer a vontade dele e não da gente. Porque tem gente que tem tanto conhecimento, que se desloca. Ah, porque eu sei, aí chega, cai na vaidade, né? Se distancia de Deus. Então, eu sei o suficiente para minha salvação, né? O pouco que eu sei dá para minha salvação, não quero nunca olhar para trás, peço todo dia a Deus. E também um pouquinho para levar e tentar resgatar as almas, né? Então, esse corpo aqui, eu entendi que somos nós temos que viver, né, em concordância com os nossos irmãos, com a nossa igreja, né? Porque nós somos a igreja, nós somos o corpo, e cada um tem que viver em harmonia. Eu fico realmente triste quando eu vejo essas coisas e ainda culpando o Todo-Poderoso, porque ele não tem culpa de nada, e tem a gente. Descaração. Tá vendo o que eu falo, rapaz? Dona Cida abre a boca, eu não tenho nem mais o que dizer. Deixa eu ver aqui. Maiana, faz a oração final aí, Maiana, e vamos embora. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos pelo entendimento que o Senhor imputou sobre a gente.
Meu Deus, que venhamos ter a sabedoria que vem do Senhor, não a que vem da terra, para executar tudo que nós aprendemos aqui, meu Pai. Que venhamos olhar sempre para o Senhor e que possamos cuidar também das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho, meu Deus. Que o Senhor venha nos ensinar como agir com cada pessoa e como se posicionar diante de cada situação. Meu Deus, que venhamos viver de fato aquilo que nós pregamos, aquilo que sai da nossa boca. Que não sejamos, meu Deus, pessoas hipócritas que falam uma coisa e que vivem outra. Não, que possamos estar fundamentada na tua palavra, meu Pai. Que ela de fato e de verdade venha ser a nossa justificação. Que o Senhor venha dar, meu Pai, crescimento à tua obra, que o Senhor venha nos usar como instrumento para chegar aos aflitos, aos sofridos, que possamos chegar no teu reino, meu Pai, acompanhados de várias outras pessoas. Meu Deus, que o Senhor venha guardar a família de cada um. Que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar na mente de cada familiar perturbado, dos doentes. Que o Senhor venha invadir os cativeiros de Satanás, meu Pai, e libertar todos aqueles que são prisioneiros deles. Que o Senhor venha abençoar o teu povo. Que o Senhor abençoe a família de cada uma dessas mulheres que estão aqui, daquelas que não puderam estar, e até daquelas, meu Pai, que um dia esteve aqui no nosso meio meditando com a gente e hoje não se encontra mais. Meu Deus, tenha misericórdia de cada uma de nós. Nos trata com misericórdia, meu Deus. Não nos trata com a sua justiça, não, porque sabemos que não somos completamente justas diante do Senhor. Que o Senhor venha fortalecer cada uma na sua fraqueza e que a nossa vida, Senhor, seja para glorificar o teu nome, para resplandecer a tua glória. E que nenhuma de nós venhamos nos perder, meu Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Abençoe as nossas nações, meu Deus, a nossa nação, Brasil, Israel também, meu Deus. Trabalha na mente dos nossos governantes e que o diabo ele venha perder as forças, meu Deus, que o Senhor venha quebrar as forças de Satanás das nossas vidas, abençoe o teu povo, os teus servos, toma tudo em tuas mãos, meu Deus, é o que nós te pedimos e em nome do Senhor Jesus, seu Filho amado e querido, nós te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente vai retomar agora no sábado, beleza? Eu tinha falado isso com vocês. Deus abençoe a todas. Hasta la vista.